que a missão é todo dia, anualmente, né, irmão? Vamos ler o texto bíblico, que se encontra em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. E assim a palavra do nosso Deus. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Pois bem, irmão. Nesse texto aqui, Jesus ele chega aos seus discípulos após a sua ressurreição, ele dá uma ordem. E a ordem no texto é fazer discípulo. Nós temos uma missão de pregar o Evangelho e fazer discípulo. Como fazemos discípulo? Esta é a pergunta, irmão. É ensinando. Quando Jesus disse de pregar o Evangelho, ide por todos fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque o nosso Deus, Deus triuno, os três têm participação nesta missão. Jesus se fez homem, veio a este mundo em uma missão. E a missão é pregar a sua palavra. Jesus veio trazer o reino de Deus às pessoas, mas Deus já estava em uma missão. E agora, como ele tinha cumprido com a missão como homem nesta terra, e ia voltar para o Pai, ele agora entrega a responsabilidade para os seus discípulos e ordena que eles preguem o Evangelho fazendo discípulos, ensinando tudo aquilo que eles tinham aprendido dele. Eles tiveram uma aula de 3 anos e meio aproximadamente, andando com ele e recebendo seus ensinamentos. E aquele que tem o ensino de Jesus Cristo, ele tem o dever de passar para as pessoas, através do Evangelho. Isto é Evangelho. E quando Jesus disse que estaria conosco, com eles até a consumação do século, era uma referência ao Espírito Santo, que viria para dar continuidade à missão de Deus com a sua igreja, a igreja que Jesus fundou. E o Evangelho, irmão, a gente aqui nesta noite vamos entender o que é realmente Evangelho. Porque muitas pessoas ainda não entenderam o significado do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, ele é único. Só existe um único Evangelho. A gente, às vezes, sem nem perceber, a gente fala dos evangelhos, que é uma referência aos 4 escritores do Evangelho. Mas não existe mais de um Evangelho. Só existe um Evangelho. E o Evangelho, ele não é religião. Jesus falou uma certa vez, ele estava defendendo a sua missão perante os judeus e aquelas elites religiosas da época, como os fariseus, saduceus,
E lá em João capítulo 8, a partir do versículo 31, Jesus fala no versículo 31 para os judeus que já tinham crido nele. E ele diz: se vós permanecer nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aleluia, Senhor. Como o texto que nós limos. Porque é a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, que torna aquele que creu discípulo dele. E o discípulo é esse. Ele faz o que nós estamos fazendo aqui nesta noite, proclamando o evangelho para todos aqueles que estão ligados a este programa, a esta rede de comunicação. Aí vai o judeu, fala assim para Jesus: nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravo de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Aí Jesus responde para eles: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por que Jesus fala algumas vezes em verdade? Porque as palavras de Jesus Cristo é a verdade. E ele reforça: em verdade. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Glória a Deus. Aí Jesus continua no texto. E ele diz: o escravo não ficará para sempre na casa, mas o filho sim, ficará para sempre. E ele fecha dizendo: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A única forma do pecador se libertar, irmão, é através do evangelho de Jesus. Tem pessoas que classificam, já vi pessoas classificar o evangelho de Jesus Cristo como uma religião, mas o evangelho não é religião. O evangelho de Cristo não é uma religião. O apóstolo Paulo, ele define o evangelho de Jesus Cristo lá nas cartas aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, ele diz assim: pois eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro aos judeus e depois aos gregos. Então, Paulo define o evangelho de Jesus Cristo como o poder de Deus. É por isso que o evangelho, ele tem esse poder de transformar a pessoa, de fazer uma regeneração nela por intermédio do Espírito Santo. E a pessoa torna-se uma nova criatura. O que ele era não é mais. Os seus costumes de antigamente. Tudo nela torna-se novo, porque ela tornou-se uma nova criatura, ela nasceu de novo, ela nasceu de Deus. E só o evangelho tem este poder de transformação. Paulo também, fazendo menção à igreja na Galácia, os irmãos da Galácia, em Gálatas capítulo 1 versículo 8, Paulo diz assim, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue
evangelho que vá além do que temos pregado sejam anátema. Por que que Paulo falou nós? Ele aqui também se incluiu, porque a palavra anátema é maldição. E ele se incluiu aqui, falou do anjo que viesse do céu pregando, né? Porque o anátema é o bicho, o sentido da palavra é bicho maldito nascido em casa. Bicho maldito nascido em casa, né? Por isso que ele se inclui aqui, né? Se mesmo nós pregar um outro evangelho, ou um anjo que vem do céu pregar um evangelho que vá além do que nós já pregamos, esse seja anátema. Ou seja, não existe um evangelho fora do evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é o único evangelho transformador. E nesta noite eu convido aquele que está ouvindo estas palavras, esta mensagem, que reflita nas palavras que foi ouvido nesta noite, independentemente, meu irmão, da religião que você sirva. Eu um dia também fui um religioso, só que quando eu estava na religião que os meus pais viveram também por muitos anos, hoje, graças a Deus, eles aceitaram a Cristo como seu Salvador e estão na caminhada com Ele. Mas na religião eu não via mudança. Você já ouviu falar, Diácono Gildo, que uma pessoa religiosa mudou o seu comportamento? É difícil, né, irmão? É difícil. Por quê? Porque a religião, seja ela qual for, ela não tem o poder que o Evangelho tem. Só o Evangelho tem o poder de transformar a vida, de salvar e de levar a pessoa um dia a morar com Jesus na glória. Amém, irmão? É verdade. Glória a Deus, né? Nesta noite, irmão, nós estamos falando aqui da missão de Jesus Cristo, que ele veio e cumpriu, e que passou esta missão para nós. O Espírito Santo também está numa missão conosco, com a igreja de Jesus Cristo. Lá no capítulo 16 de João você vai ver a missão do Consolador. O Consolador é justamente o Espírito Santo. E ele está conosco nesta caminhada. Nós temos o dever de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, mas só o Espírito Santo vai fazer a obra na vida do ser humano. Porque ele veio para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo de Deus que virá. É verdade. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Se você está sentindo de Deus, aleluia, Jesus, a ação do Espírito Santo na sua vida, abra seu coração nesta noite, aleluia, Jesus, glória a e Deus, aceite este Evangelho, aleluia, Jesus, Evangelho de Jesus Cristo, para mudança de vida para melhor. Deus havia falado muitas vezes e de muitas maneiras através dos profetas. Mas hoje, nos últimos dias, ele está falando através do Filho, da obra redentora de Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus morreu, mas a sua missão não terminou na cruz. Ele não está morto.
Ele ressuscitou ao terceiro dia, é o que a Bíblia nos informa, e ele está no céu, cumprindo ainda com a sua missão através da sua igreja. Lá ele intercede por nós como sacerdote, como advogado, mas um dia ele virá como juízo a este mundo novamente, para levar a sua igreja com ele. Aleluia, Jesus. Aqueles que creram nele, permaneceram, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. E um dia ele virá. E a oportunidade para você, meu irmão, nesta noite, está aberta para você aceitar este evangelho e crer no Filho de Deus para a salvação da vida eterna. O convite está lançado e eu espero que você medite nessas palavras e chegue a uma conclusão de que só há mudança de vida através do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que eu tenho para falar nesta noite a todos que estão ouvindo.